Então, quase boa tarde, a gente está ali no finalzinho da manhã, estou pretendendo não me estender muito, mas só assim, né, é o fio da linha fugiu do novelo, né? Então, assim, tudo que a professora Mariana conversou, o Lucas, a Gabi, tudo isso também, e a gente chegando agora no que eu vou conversar com vocês de uma forma sucinta da importância do que é a qualidade, assim como vocês, né, tudo que vocês fazem e fizeram na carreira, na vida de vocês, tinha qualidade metodológica de falar disso, do processo, do banco, né, de computadores, etc. e tal. Dentro da pesquisa, a gente precisa também seguir e perceber quando a gente tem um erro nessa qualidade da pesquisa. Então, quando a gente pensa assim, quando entra num UOL da vida, num Globo.com, né? Todo dia, toda semana tem alguma manchete, a professora Mariana falou da questão da dieta, e às vezes a gente olha uma manchete ali e fala, chama atenção, a gente entra, lê, fica com aquela dúvida, né? Resultados muito mirabolantes ou ótimos demais, né? A gente precisa desconfiar, mas que a gente sabe que no dia a dia, né, tem gente que vai ali fazer aquelas maluquices, receitas, etc. e tal, porque não tem essa percepção do que seria, né, então, uma pesquisa de qualidade ou uma pesquisa que não foi tão fiel ao que deveria ter sido a qualidade dela. Então, essa qualidade na pesquisa que a gente fala, né, é um diferencial importante para que todo o processo seja fidedigno e que a gente chegue nos resultados que são confiáveis e seguros para nós e para quem a gente conversa, para quem a gente lida dentro do ambiente que nós estamos inseridos. Tudo isso, né, de qualidade e tal, faz parte dessa parte de práticas, práticas em pesquisas clínicas, que a gente vai ter a ética e a transparência, né, que vai ser conversado melhor com vocês semana que vem, das normas e diretrizes que a gente tem que seguir né, cada tipo de pesquisa que a gente faz, a gente tem uma norma, um protocolo para ser seguido, seja ali dentro do laboratório, seja no ambiente aqui universitário, ou, né, como a gente está fazendo com a população. E o que a gente coleta de pesquisa tem que ser reprodutível e replicável. Então, se alguém lá no Japão fizer uma pesquisa semelhante, ela tem que, né, ela pode chegar a resultados diferentes, mas os protocolos deveriam ser iguais. E se não, outro grupo de pesquisa, como o Lucas comentou, né, dessa ciência aberta, que a gente expõe ali os dados de forma anonimizada, resolver e refazer aquela análise, também tem que chegar aos resultados que a gente chegou. Então, não pode, né, ser inventado. Dentro do Brasil, a gente tem muito estruturado no Ministério da Saúde partes de coletas que são importantes para a gente no todo. Então, essa questão, né, de quantos nascimentos, quantos óbitos durante o nascimento, então a gente tem bancos de dados gigantescos sobre isso. Vacinação, então a gente, né, se a gente não coletar de forma correta, para o próximo ano falta ou sobra muita vacina, a gente sempre vê essa questão, essa discussão. E essa questão da vacina, ela é muito importante também a gente ter essa qualidade em cenários diferentes, né? Então, numa população norte, nordeste, que é uma região mais aberta, mais calor, que eles não têm um frio tão rígido, eles têm uma necessidade, talvez, de vacinas para gripe, por exemplo, diferente do que ali no pessoal do sul, né? Fica mais confinado, chove no frio, então fica todo mundo fechadinho. Então, precisa ter essa análise ao longo do tempo, de uma forma correta, para que a gente tenha disponibilidade de vacina de forma correta. Aqui é um levantamento, né, sobre a vacinação que eu coletei ontem, nos dados que foram atualizados do dia 11. Então, como isso ao longo do tempo, né, para a vacinação da gripe, a gente sabe que vai ser importante. Entra um pouco na questão que talvez as pessoas não procurem mais a vacinação, não vão ou tomam num ambiente particular, mas que tudo isso tem a vacina ali, as pessoas que não foram atrás da vacina. Mas se a gente não tiver esses dados, falta vacina. E isso acaba trazendo outros problemas para a gente.
Então, se a gente não tiver toda essa coleta de uma forma real, de uma forma seguindo a qualidade, terão problemas muito grandes. Essa questão também da qualidade é importante quando a gente pensa assim, não só de coletar e de passar para a população, mas de como isso é importante também quando a gente pensa em gastos, né? Em gastos públicos e gastos privados. Então, tem um pouquinho daquela diferença, né? Do que é qualidade e do que é quantidade investida. Aqui é um exemplo, né? É difícil a gente mensurar isso, mas aqui é um exemplo nos Estados Unidos das questões de desperdício no sistema de saúde. Então, né, eles variou ali de 760 bilhões a 935 bilhões, e sendo isso 25% do gasto desnecessário. Então, tanto de fraude, né? Então, sempre tem aquele jeitinho, né? Ah, mas olha aqui, mais um código. Ah, mais um dia que eu posso ficar em casa, tudo isso. E esses dados acabam gerando também um grande desperdício. A gente sabe, né, no Brasil, dos planos de saúde, né, como no passar do tempo recente, né, nos últimos 10 anos, como que aumentou o custo, né, para quem paga um convênio, porque existe muita fraude e é difícil também a gente conseguir filtrar isso, né? No sistema público também é muita gente, um país muito grande, então gerir tudo isso, a gente sabe que essa falta de qualidade acaba trazendo grandes desperdícios e que vão trazer grandes problemas a curto e médio prazo. Daí a gente fala, né, daquilo da mentira, que a gente vai falando, chega uma hora que ela se torna verdade. E dentro disso, né, mais recentemente, a gente teve o problema da qualidade relacionada à Covid. Então, vocês provavelmente, né, conheceram pessoas que também fazem as receitas caseiras, os kits, os combos de remédio, e a vacina tem chip, a vacina não tem chip, o remédio X, o remédio Y. E existe, né, um relatório que falou que o Brasil é um dos países que mais tem essa desinformação. Então, a gente, talvez por uma crença mais enraizada, né, a gente tem aquele um pouco do misticismo brasileiro, ali, de aceitar as coisas, então a gente acha que o chá vai resolver tudo, né, uma folha lá com um chá não sei das quantas, mas a receita caseira vai ser tão bom quanto um remédio. Então, tudo isso que não tem pesquisa, atrapalhando a nossa qualidade da coleta e atrapalhando o nosso desenvolvimento, a melhora a longo prazo. Claro que a gente sabe que tem plantas maravilhosas, mas que muitas vezes falta essa pesquisa. A gente pode falar, não, essa planta em tal quantidade, né, formulada de tal jeito, aqui numa pílula, num xarope, vai trazer benefício. Então, fica muito na crendice popular. E a Covid, né, aqui no Brasil, foi uma martelada na nossa cabeça, né? Então, a gente sabe de todas as consequências. Importante, né, ressaltar também e fixar mesmo, né, que como cidadão crítico, pensando nessa qualidade, a gente precisa identificar o que é confiável. Então, ser cada vez mais críticos e exigir cada vez mais transparência dos cientistas, de quem produz a ciência, de um sistema de governo, né, que lança, de repente, um protocolo, mas por quê? Vamos ver o porquê que você está falando, que a partir de agora é isso. E, dessa forma, a gente vai se tornar mais resistente à manipulação e aquelas teorias conspiratórias. Fazendo isso, a gente vai ter um crescimento da confiança de todos os lados. Então, de quem divulga, de quem faz, de quem consome, porque essa ciência vai se fortalecendo. Quando a gente tem, então, uma fraude, essa má conduta, a gente sabe que toda essa ciência vai ser abalada, a gente começa a duvidar, né? Fica, será que agora que eles falaram isso, agora é verdade, porque que antes não era? Então, a gente fica naquela corda bamba, né? E é um erro de um grupo, acaba prejudicando toda uma galera ali que trabalha
em muitas camadas. Então, assim, né, assim, para fechar, que a ciência ela só vai existir se for possível reproduzi-la. Então, né, mais uma vez, como a Mari falou, a gente ir atrás das coisas, não acreditar em tudo que é bom demais, milagroso demais, rápido demais, porque a gente sabe que vai prejudicar todo o resto das pessoas. Né? Então, mesmo em algo que pareça simples ali, de conversar, de explicar, que a gente faça isso com a qualidade, para que não se perca, né, que esse fio condutor da confiança não seja rompido, porque refazer é sempre mais difícil, tá bom? Então, agradeço. Se vocês tiverem alguma experiência e sofreram alguma represália por causa de qualidade, né? Porque quem exige a qualidade também é sempre o chato da história, né? Ah, a pessoa ranzinza, fica ali, etc e tal. Mas é só para a gente reforçar também essa importância dentro da